Fala pessoal do canal Tabelando, agora a gente vai finalmente. Eita, falei errado, ó. De novo. Fala pessoal do canal Tabelando, agora finalmente nosso primeiro vídeo de fato, porque o último vídeo de apresentação, muito bem editado por Pedro, que vocês gostaram bastante, pelo menos pareceu, foi mais uma brincadeira para a gente se apresentar, falar um pouco da gente, mas agora o assunto é sério, e para falar desse assunto sério eu vou chamar o meu parceiro Pedro Alves. Pedro, dá um alô aí pra galera. Fala galera, estamos aqui, vamos debater um pouco aí desse regulamento do Campeonato Paraibano 2021. Vai ter campeonato, né? Estavam dizendo que não ia ter, mas vai ter sim. Vai ter. Então vamos lá. Primeiro eu queria que tu desse rapidamente uma contextualizada para o pessoal sobre tudo o que aconteceu no final de 2020, que culminou no cancelamento do Campeonato Paraibano e posteriormente veio a confirmar que vai ter sim. Mas fala um pouquinho rapidamente sobre isso, por favor. Né, a gente está vivendo um momento ainda de pandemia, apesar de neste domingo estarmos vendo aí as primeiras vacinas, né? Uma felicidade enorme para o país, Amém. né? Para todos nós que acompanhamos esse momento, apesar da dificuldade do governo, enfim, da dificuldade que o próprio governo coloca, mas estamos vivendo ainda nesse momento de pandemia e no futebol, o futebol está dentro da sociedade que está sofrendo com isso e o futebol está há muito tempo sem torcida, portanto sem receitas, né? Os clubes sem receita e por conta disso, não só disso, mas também aquela questão, aquele imbróglio com o gol de placa, né? O financiamento do governo estadual que não saiu em 2020 e por não ter saído, os clubes se reuniram e muitos deles confirmaram, disseram que não ia ter campeonato paraibano, que não ia jogar o campeonato paraibano, né? E foi isso que foi debatido. Claro que era muito mais uma pressão para o governo poder pagar essa grana aí de 2020, que acabou não acontecendo, mas essa pressão acabou não surtindo efeito e o campeonato vai haver, né? Na última sexta-feira tivemos a reunião, o arbitral que definiu, que bateu o prego aí, né, sobre o campeonato de 2021, que vai ser enxuto justamente por conta disso, pela dificuldade dos clubes, vai ser um campeonato barato, né? Um campeonato rápido, justamente porque as equipes não têm condição financeira de fazer um campeonato mais atrativo, né, e mais longo. E o fato é que teremos um campeonato um pouco peculiar, bastante enxuto, com poucas rodadas, mas que vai acontecer, né? Não teremos aí um ano sem campeonato paraibano, teremos sim o nosso estadual. Exatamente, e para 2021 a gente vai ter um regulamento diferente. Acho que nos últimos, se não me engano, nos últimos 2 anos o regulamento foi igual, né? Foi repetido. Dessa vez vai ser diferente. E lembrando que também vamos ter um número de times menores, porque como não houve a segunda divisão em 2020, como você falou, por causa da pandemia do novo coronavírus, então não houve segunda divisão, ela foi cancelada. E com isso tivemos dois clubes rebaixados, que foram o CSP e o Sport Lagoa Seca, enquanto isso ninguém subiu. Então, apenas 8 times. E com esses 8 times, o regulamento, que tem muita gente não entendeu muito bem o regulamento, então a gente vai dar uma explicada rápida para o pessoal. O regulamento será assim: 8 clubes, todos contra todos, ou seja, 7 rodadas, um grupo só, e vamos ter apenas um turno, que essa é a grande questão, porque como vamos ter apenas um turno, alguns times, e aí a gente pode dar exemplo do Botafogo, né, que vai disputar 4 jogos fora de casa e 3 em casa, ou seja, vai disputar mais jogos fora do que em casa. Mas assim, isso foi sorteio, alguém ia ter que ter esse problema. Vamos ter clássicos em apenas um local e não vai ter a volta. Então, assim, é uma questão mais interessante de se ver, mas não é o ideal. Mas foi assim que foi, né? Então, essa primeira fase é apenas jogos de ida, todo mundo contra todo mundo. E aí, a parte da repescagem você vai explicar melhor, mas só para lembrar para o pessoal que muita gente tem dúvida em relação a isso, o critério de desempate nessa primeira fase, o primeiro, obviamente, a pontuação, né? Depois da pontuação, vitórias, quem tiver mais vitórias. E depois das vitórias, se tiverem iguais, é saldo de gol. Então fiquem atentos a isso, que pode fazer diferença para o seu clube. Agora eu queria que você explicasse rapidamente como vai funcionar a questão da repescagem, que é uma novidade para esse ano, e também a classificação para a semifinal. Uma espécie de repescagem, né, de terças de final, uma coisa mais ou menos assim. De 8 clubes, como você falou, Iago, teremos 6 classificados, né? Acho que por isso, pela questão de ser um campeonato curto, as equipes, para outros também, pela visão de diminuir a margem de erro, que ela já é complicada porque o campeonato é curto, né? Então a margem de erro ela já é essencialmente menor. Então escolheram que vão se classificar dos 8, 6, né? Vai um cair, um vai ficar no limbo ali, nem cai nem desclassifica, e 6 passam de fase, sendo que os 2 primeiros já vão para as semifinais
e do terceiro ao sexto, né, terceiro, quarto, quinto e sexto, vão disputar um mata-mata para ver quem vai para a semifinal. Né? O terceiro pega o sexto colocado e o quarto pega o quinto colocado num mata-mata também só de ida, né? É bom lembrar. E aí avançam para a semifinal, que vão pegar na semifinal os líderes, né? Que já vão ter ido direto para a semifinal, novamente em partidas só de ida, né? Um mata, né? Não é um mata-mata, é um mata. É, sempre as equipes melhores classificadas jogando esse jogo dentro de casa. Mas se for empate, né? Nesse jogo, nesse mata, vai para os pênaltis, né? Não tem nada de melhor campanha, nada disso não. Vai ser nos pênaltis mesmo, decidido a sorte, caso nos 90 minutos aconteça um empate nesse, né, tanto na fase de repescagem quanto na semifinal. Já na final aí teremos jogos de ida e volta. Possivelmente sem torcida ainda, né? É uma possibilidade. É possível que tenha -se torcida nos jogos finais, mas eu particularmente não acredito. Mas essa decisão vai ser de ida e volta, independente se tem torcida ou não, vai ser na casa das duas equipes que chegarem na decisão. Já. E lembrando que teve muita gente que teve essa dúvida, o primeiro colocado da fase de grupos vai enfrentar o vencedor entre o quarto e o quinto colocado. Já o time que foi em segundo lugar vai enfrentar o vencedor do terceiro com o sexto. Então vai ter essa questão. Inclusive, um ponto interessante, já adiantando rapidinho a minha opinião, é que a gente vai ter a possibilidade do sexto lugar, que provavelmente vai ter vários pontos a menos que o terceiro, poder ir para a final. Assim, é um negócio meio, né, estranho, meio nebuloso. Talvez um time que estivesse brigando contra o rebaixamento pode ter chances ali de ir para a semifinal, disputar um terceiro lugar, que é outra novidade para esse ano. Né? Vamos ter disputa de terceiro lugar. É uma boa novidade para ajudar a decidir as questões dos campeonatos. Lembrando que os finalistas, os dois finalistas, já estarão classificados para a Copa do Brasil de 2022 e o campeão vai estar classificado para a fase de grupos da Copa do Nordeste. O outro classificado da Copa do Nordeste, geralmente não, é pelo ranking da CBF, exceto se o primeiro clube do ranking da CBF, que é o Botafogo, pelo menos atualmente é o Botafogo, se ele for campeão, no caso o segundo do ranking, iria para essa fase de pré-Copa do Nordeste, ou eliminatórias da Copa do Nordeste, como eles estão chamando agora. Mas e aí, Pedro, assim, rapidamente, o que é que você achou desse regulamento? Podia ser mais curto? Assim, o que é que você pode falar um pouco sobre ele? Você já suscitou dois pontos que eu queria destacar, um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto negativo, e aí eu vou dar uma relativizada, mas eu explico já já, é realmente a construção do campeonato em si, ela não é tão interessante, né? Você trouxe uma coisa muito pertinente, que é o sexto colocado podendo ter uma chance de título porque vai estar classificado, né? Um time que provavelmente pode estar ali lutando para não cair, vai se classificar e pode continuar tendo chance de títulos, enquanto equipes que fizeram campanhas mais regulares podem perder o título, sobretudo nessa lógica de mata, né? Que dificulta ou pelo menos coloca uma margem de erro muito menor para o time que normalmente está indo melhor. Esse é um ponto negativo. Um ponto que eu achei bastante positivo é essa ideia da disputa de terceiro e quarto lugar para acabar de vez com interpretações difusas, interpretações de cada time tem quando chega nessa fase de descobrir qual é o terceiro e quarto, porque a vaga o terceiro lugar ele pode dar vagas importantes em competições nacionais, né? E acaba se tornando um tema importante quando o campeonato chega nesse momento. Então a disputa de terceiro e quarto eu acho que é mais interessante porque deixa a coisa bem mais objetiva, bem mais tranquila do que as omissões recorrentes que a gente via bastante nos regulamentos do Campeonato Paraibano. É ruim campeonato enxuto? É ruim. É ruim jogos só de ida? Claro que é ruim. Do ponto de vista da isonomia, que não vai ter, né? Vai ter equipe jogando 4 jogos fora de casa, vai ter equipe jogando só 3 fora de casa. Há um pouco não há uma isonomia realmente clara, mas assim, eu acho que tudo é circunstância desse momento que a gente está vivendo. Então, os clubes, de fato, estavam em condições ruins, né? Financeiras. Sobretudo porque não tem torcida nos estádios, então isso acaba a receita, ou pelo menos diminui drasticamente a receita de muitos times. Então o campeonato acho que tinha que ser mesmo enxuto, barato, né, para que as equipes não se prejudicassem tanto assim. Mas isso acaba em outra medida, em outra análise, prejudicando o campeonato, que é uma competição sem muito atrativo, uma competição que não tem uma concepção de torneio tão bem clara, né? Pode acontecer tudo, né? E isso pode ser emocionante, mas pode ser de certo modo injusto com quem se organiza mais, com quem investe mais também. Mas eu acredito que diante das circunstâncias eu vou relativizar realmente assim,
porque o ideal é que realmente a competição fosse barata. Eu acho que isso era o mais importante, mais do que atrativa nesse momento, né? Falando que é nesse momento. Porque jogos só de ida, um turno, não é legal, né? Se você for olhar teoricamente, assim, tecnicamente, não é interessante, pelo menos na minha visão. Deixa o campeonato muito pobre. Mas o torneio teve que ser assim, diante das circunstâncias da pandemia que a gente está vivendo, da ausência de torcedores, da ausência de receitas para clubes que já são refém de poucas receitas, né? Então eu acredito que foi o que deu para fazer esse ano. Espero que nos próximos anos, com tudo normal, se tudo der certo, aí podemos pensar e ser mais críticos quanto às fórmulas e aos pensamentos do que todos os dirigentes pensam em fazer um campeonato, né? Sendo bem sincero, eu não curti muito essa questão da repescagem, também não curti muito essa questão do terceiro lugar. Eu acho que assim, meio que dificultaram um pouco algo que poderia ser muito simples. Aí eu vou acabar concordando com o Aldeone, com a opinião dele. Eu acho que assim, que realmente poderia ser muito simples. Eu acho que um turno e 2 jogos de semifinal e 2 jogos de final para mim já estava completamente suficiente. Eu acho que se o regulamento tá deixando claro. Daria para ser mais curto, né? Eu também Exato, acho. mais curto e menos complicado também, né? Pra falar a verdade. Uhum. Eu não gosto da ideia do sexto lugar enfrentar o terceiro lugar. Não gosto, não acho legal. Porque o terceiro lugar, muito provavelmente, ele tá muito perto ali do segundo. Que tá classificado direto pra semifinal. Aí o cara tem risco de ser eliminado pra um clube que tava em sexto, talvez brigando contra o rebaixamento. Assim, eu acho muito bizarro, não gosto, sinceramente. Claro que se o terceiro lugar for eliminado pelo sexto, é demérito dele, né? É culpa dele. Mas assim, não gosto dessa ideia, mas eu entendo completamente isso que tu colocou e entendo também o ponto dos dirigentes de terem escolhido esse formato, eu entendo completamente. E só para passar para o pessoal os jogos da primeira rodada, eu vou ter que filar aqui porque eu não vou conseguir decorar tudo, mas todos os jogos no dia 17 de março, que é quando vamos ter a primeira rodada do Paraibano, os jogos todos no mesmo dia, né? Tem esse ponto também que ficou curioso. 13 e Atlético, provavelmente no Amigão, mas talvez no PV, né? A gente nunca sabe. Mas 13 e Atlético, Souza e Botafogo no Marizão. O Botafogo tem uma estreia bem difícil fora de casa contra o Souza. Inclusive o gramado do Marizão tá muito bonito, viu? Por enquanto tá bem tá bom, né? Pois é. Tá lindo. Talvez o Souza não tenha tanta vantagem, mas só uma lembrança rápida: o Souza pega 13 Botafogo e Campinense em casa, né? Eu acho que o Souza teve um pouco de sorte ali na bolinha gelada, rapaz. A bolinha foi boa do Aldeone. Ele que tirou, né, a bolinha. Ele que tirou a bolinha. Ele acertou, ele foi bem ali. Acertou, foi bem. E seguindo aqui, são 4 jogos apenas, né? O terceiro jogo é o São Paulo, Cristal e Campinense. O jogo provavelmente lá no Carneirão. E também Nacional de Patos e Pere Lima, provavelmente no José Cavalcante lá em Patos. Então esses são os 4 jogos. Eu acho que o jogo mais difícil realmente é Souza e Botafogo, mas 13 Atlético também, dependendo da montagem do elenco dos times, também pode ser um jogo bem interessante. Então, enfim, vou lembrar aqui, Pedro, pro pessoal se inscrever no canal. Por favor, se inscreva no canal, porque ainda é novo, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Se inscreva, curta, comente a opinião de vocês sobre o vídeo, a opinião de vocês sobre o regulamento, a opinião de vocês sobre a primeira rodada também. Vamos fazer um debate aqui nos comentários. E lembrando, Pedro, passa aí a rede social, as nossas redes sociais pro pessoal, por favor. Rapaz, é fácil demais. É @tabelandopb. No Instagram é assim, no Twitter é assim, no Facebook é assim. É tranquilo demais. Tabelando PB, mais um espaço para você acompanhar o futebol paraibano. Exatamente. Então a gente vai acabando esse primeiro vídeo por aqui. E agradeço demais a quem acompanhou. Valeu, Pedro. Até a próxima. Até mais.